de Hebreus, aleluia, glória ao nome santo do nosso Deus. Hebreus 11, para a glória e honra do Senhor, versículo 23, em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Todos acharam? Se não está procurando ainda, irmãos, dá glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Diz assim, amados, Hebreus capítulo 11, versos 23. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Portanto, considerou opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Amém? Amados, eu vou dar uma saudação de 10 minutos no máximo. O livro de Hebreus tem um propósito muito interessante. Os primeiros leitores dessa carta eram judeus que estavam sendo perseguidos por outros judeus por causa que eles aceitaram a fé em Cristo Jesus. E os judeus, naquela época, estavam num processo de transição da dispensação da lei para a dispensação da graça. E quando um hebreu naquela época aceitou Jesus, os outros judeus perseguiam grandiosamente, fazendo incentivá-los a voltar para a dispensação da lei, para voltar para o judaísmo. Porém, amados, o escritor do livro de Hebreus, embora não sabemos quem fora, se observarmos este livro, essa carta, nós vemos, amados, que ele vai incentivar e vai explicar certamente aquilo que havia na dispensação da lei e transferindo para Cristo. O sacerdote sendo Cristo, e tudo aqui vai tipificar Cristo. Mas, meus queridos, quando uma desses sermões que eu creio que ele estava pregando, para incentivar os hebreus daquela época, ele utilizou a fé, como uma ferramenta poderosa para permanecer firme com o nosso Senhor. Por isso, no versículo 1, ele vai dar uma definição de fé, que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtivam bom testemunho. E um dos testemunhos mais interessantes que eu vejo nessa carta, nesse livro, é o de Moisés. Amados, Moisés tinha tudo para ser uma pessoa do mundo feliz. Ele tinha riquezas, ele tinha fama. Imagina um homem, amados, que ele poderia escolher a mulher mais bonita do Egito, porque que dá para entender, amados, que a mãe de Moisés, egípcia, não era estéril, não tinha mais filhos, e ele seria o herdeiro do trono. Porém, amados, a nossa Bíblia diz, que nós acabamos de ler, que Moisés preferiu abandonar o Egito, e por ter maiores riquezas, ao vitupério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, o que eu gostaria de falar nessa simples saudação, às vezes, amado, o diabo oferece várias coisas para nós que aparentemente são coisas boas. Exemplo, como ele enganou a Ló, olha como está lindo esses matos, essas gramas de Sodoma e Gomorra. E quando Ló decidiu abandonar a Abraão e foi para Sodoma e Gomorra, vós saibas o que aconteceu. Amados, em nome do Senhor, o que eu quero dizer para ti nessa manhã, amados, é muito melhor servir a Deus do que servir ao mundo. Como Moisés foi testemunho naquela época, ele é testemunho para nós nessa manhã, Amados, aqui diz no versículo 24, pela fé, Moisés, já sendo feito, recusou ser chamado filho da filha
de Faraó. Amados, lá em Mateus 6 diz assim, né? Jesus estava dando continuidade ao Sermão da Montanha, e ele disse assim para o seu povo, né? Porque andais preocupados quanto à vossa vida, pela maneira de comer, pela maneira de beber, o vosso corpo pela maneira de vestir. Olhais as aves dos céus, que não plantam, não cegam, não se ajuntam em celeiro, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. E vós não tem muito mais valores que todas elas. E qual de vós poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Olhai aos lírios do campo, como crescem, nem trabalham. Eu vos digo que nem Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua glória, vestiu como qualquer uma delas. Se assim Deus veste a erva do campo, que hoje é plantada e amanhã lançada no fogo, não vos vestirás mais, homens. Mas no versículo 33 diz, mas buscai primeiramente o reino de Deus, a justiça dele, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Amado, a riqueza dessa terra é boa, mas muitas vezes, amados, muitos têm se desviado por causa das riquezas, por causa que aquilo que o diabo oferece para o povo lá do mundo. Mas, amado, o que eu gostaria de falar para você nessa manhã, a fé em Cristo Jesus é muito melhor, porque ela nos leva àquilo que está invisível, que é a salvação eterna. Aleluia. Tem várias promessas, amado, de vida eterna. Aleluia. E nós devemos tomar posse delas. Vejamos, amados, e vocês vão me ajudar a citar uma delas, né? João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tivesse que a igreja. Aleluia. João 5,24 diz assim: em verdade vos digo, aquele que vê o Filho e ouve as minhas palavras, tem a vida, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,40 diz assim: pois vos digo que a vontade do Pai é esta, quem vê o Filho e crê nele tem vida. Aleluia. João 6,47 diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem vida. Romanos 6,23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Gálatas 8,6 diz assim: quem semeia da carne colherá concupiscência, mas aquele que semeia do Espírito colherá a vida. 1 João 2,25 diz assim: pois a promessa que Ele nos fez é essa vida. É isso que o Senhor tem preparado para você nessa manhã, a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia.